O batismo é apenas um ritual simbólico, certo? Errado. Poucos entendem que este sacramento é a linha divisória entre uma vida perdida e um renascimento espiritual que redefine tudo. Imagine carregar uma dívida espiritual que te prende desde o nascimento e, com um ato simples, apagá-la completamente. É disso que estamos falando aqui. Para muitos, parece algo antiquado, um gesto vazio que se perde em tradições antigas. Mas o que aconteceria se você descobrisse que ele é a porta de entrada para a graça santificante e para uma nova filiação divina? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode transformar sua visão sobre o batismo para sempre. Pensar que uma simples água pode fazer tanto parece loucura, não é? Porém, a questão é que o batismo não age sozinho, ele é um sacramento que traz ação direta de Deus na alma humana. Assim como uma carta de alforria libertava escravos no passado, o batismo liberta o cristão do pecado original. Esse não é apenas um ritual, é o primeiro passo para uma caminhada espiritual profunda e cheia de propósito. Não acredita? Continue comigo, porque você está prestes a entender algo que muitos negligenciam. E, vamos combinar, quem nunca ficou na dúvida sobre o que realmente acontece no batismo? Afinal, não é só água e uma cerimônia. Pense nos padrinhos, na vela, no óleo. Cada detalhe tem uma razão e um simbolismo poderoso. Mas antes de mergulharmos nos elementos, vamos entender o que, de fato, é o batismo e por que ele é tão essencial para quem busca uma vida de graça. O batismo é o início de tudo. Para quem está perdido entre as demandas do mundo moderno, ele representa a chance de um recomeço espiritual, uma espécie de reset na alma. Ele não é apenas um sacramento, é o sacramento dos sacramentos. Sem ele, nenhum outro é acessível. Quando a Igreja fala em renascimento espiritual, está falando em literalmente começar uma nova vida, livre das amarras do pecado original. Agora, você pode estar pensando, mas por que precisamos de um recomeço? Simples. Imagine alguém tentando plantar em um solo cheio de pedras. O batismo é como limpar o terreno, preparando-o para florescer. E o mais interessante? Não importa quem você era antes, no momento do batismo, você se torna parte da família de Deus, recebendo sua filiação divina. É como passar de desconhecido a membro de um reino celestial. Esse sacramento também nos insere na comunidade da Igreja. Pense nele como um ingresso VIP para a vida cristã, mas com responsabilidades espirituais. Não é só sobre receber, é sobre viver em harmonia com os ensinamentos de Cristo. E, falando nisso, você já se perguntou onde o batismo está fundamentado na Bíblia? A Bíblia não apenas menciona o batismo, ela o coloca no centro da vida cristã. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus ordena: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não há espaço para dúvidas, o batismo não é opcional. É um mandato divino. E em João capítulo 3, versículo 5, quando Jesus diz que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito, ele deixa claro o seu propósito, o renascimento espiritual. Você já percebeu como a água é um símbolo recorrente na Bíblia? Desde o dilúvio, que purificou a terra, até o Mar Vermelho, que abriu o caminho para a libertação do povo de Israel, a água sempre foi usada como instrumento de transformação e renovação. No batismo, ela faz o mesmo, nos purifica e nos conduz a uma nova vida em Deus. Mas aqui está o ponto-chave: o batismo não é um símbolo vazio. Ele carrega o poder de apagar o pecado original, algo que nos separava de Deus desde o início. E se o batismo é o início, ele também nos liga a um processo contínuo de transformação. Renascimento espiritual pode parecer um termo complicado, mas a verdade é que ele está mais próximo de nós do que imaginamos. Imagine alguém que viveu anos em um ambiente de escuridão e, de repente, é exposto à luz. Esse é o impacto do batismo na vida de um cristão. Ele não apenas limpa a alma, ele cria uma nova identidade em Cristo. E sabe o que é mais fascinante? Esse renascimento não é algo simbólico, é real e profundo. Quando somos batizados, somos chamados a abandonar a velha vida de pecado e abraçar a graça santificante. Pense em uma folha em branco, pronta para ser preenchida com novas histórias. É isso que o batismo nos oferece,
uma chance de reescrever a nossa jornada espiritual. Mas o que significa viver como alguém renascido? Significa buscar continuamente a Deus em tudo o que fazemos. Desde um simples gesto de bondade até a participação ativa na vida da igreja. E, falando nisso, como o batismo transforma nossa alma e nos prepara para essa jornada? É exatamente isso que vamos desvendar agora. Quando falamos em transformação da alma, estamos nos referindo ao núcleo do que o batismo realiza. Ele nos oferece a graça santificante, aquele dom que nos conecta diretamente a Deus e nos mantém em estado de amizade com Ele. E, como se isso não fosse suficiente, Ele nos dá uma nova identidade, a filiação divina. Passamos a ser filhos de Deus, com todos os direitos e responsabilidades que isso implica. Você já parou para pensar no que significa ser filho de Deus? Não é uma metáfora. É um chamado a viver de acordo com a vontade do Pai, sendo testemunha do seu amor no mundo. Assim como um herdeiro é moldado pelos valores de sua família, nós somos moldados pela graça recebida no batismo. É uma transformação completa, de dentro para fora. E esse dom não é apenas pessoal, ele é comunitário. Ao sermos batizados, somos inseridos no corpo de Cristo, que é a Igreja. Isso nos conecta a uma família espiritual que ultrapassa barreiras de tempo e espaço. Mas a transformação não para aí. Vamos olhar agora para os símbolos do batismo e entender como eles refletem essas verdades. Os símbolos do batismo falam diretamente ao coração, transmitindo verdades espirituais profundas. A água, por exemplo, não é apenas um elemento físico, mas o sinal visível da purificação e do renascimento espiritual. Pense em um banho após um longo dia, agora imagine esse alívio aplicado à alma. A água do batismo limpa o pecado original e marca o início de uma vida nova em Cristo. O óleo, por sua vez, simboliza a unção do Espírito Santo. No Antigo Testamento, reis e profetas eram ungidos como sinal de sua missão especial. No batismo, essa unção nos consagra a Deus, tornando-nos sacerdotes, profetas e reis espirituais. É um lembrete de que somos chamados a viver de forma digna dessa missão divina. Já a vela acesa é um dos símbolos mais belos, representa a luz de Cristo que agora brilha na vida do batizado. Assim como uma vela ilumina um ambiente escuro, a luz de Cristo nos guia e nos protege das trevas do pecado. Imagine carregar essa luz em cada decisão e momento da sua vida. E isso nos leva à questão: por que batizar crianças? Muitas pessoas questionam o batismo infantil, mas ele é uma prática antiga e profundamente significativa. Imagine um pai ou uma mãe que deseja dar ao filho o melhor início possível na vida. O batismo é exatamente isso, um presente espiritual inestimável. Ele remove o pecado original e insere a criança na graça santificante desde o início de sua jornada. A Igreja acredita que as crianças têm o direito de receber essa graça e proteção. Afinal, por que esperar? Deixar uma criança sem batismo seria como privá-la de um seguro espiritual que pode protegê-la em um mundo cheio de tentações e desafios. É um ato de amor que os pais realizam em nome dos filhos, assim como fazem em tantas outras decisões importantes. Além disso, o batismo infantil destaca a responsabilidade dos padrinhos e da comunidade cristã. Eles se comprometem a guiar a criança na fé e nos caminhos de Deus. Isso nos leva à missão dos padrinhos, que é muito mais do que uma formalidade social. Ser padrinho ou madrinha é um dos maiores privilégios e responsabilidades no batismo. Não se trata apenas de dar presentes ou estar presente em eventos religiosos. É sobre ser um guia espiritual, um exemplo vivo de fé e virtude para o afilhado. Imagine ser a pessoa que ajuda alguém a encontrar o caminho para Deus. É isso que um padrinho é chamado a ser. Padrinhos são como guardiões espirituais, prontos para interceder e apoiar o batizado em momentos de dificuldade. Eles devem ser exemplos de vida cristã, demonstrando o que significa viver sob a luz de Cristo. E isso vai além das palavras, é sobre ações concretas, como rezar pelo afilhado, incentivá-lo a participar da igreja e ajudá-lo a crescer na fé. Esse papel também vem com desafios. É preciso estar preparado para guiar com paciência e amor, mesmo quando o afilhado estiver distante da fé. Mas o compromisso vale a pena. Afinal, o batismo é apenas o começo de uma jornada que culmina na salvação.
O batismo é a chave que destranca todas as outras portas espirituais. Sem ele, os outros sacramentos não podem ser recebidos. É o início de uma vida sacramental, onde a graça santificante nos acompanha em cada etapa da caminhada cristã. Pense nele como o alicerce de uma casa, sem ele, nada se sustenta. É através do batismo que somos libertos do pecado original e nos tornamos membros da Igreja. Isso significa que estamos aptos a receber a Eucaristia, a confirmação e até mesmo o sacramento do matrimônio. Cada um deles nos fortalece espiritualmente, mas tudo começa com o batismo. É o primeiro passo de uma longa e rica jornada. Mas o batismo não é apenas o início, ele também nos conecta à promessa da vida eterna. Sem ele, não podemos entrar no reino de Deus, como Jesus explicou a Nicodemos em João capítulo 3, versículo 5. O batismo não é apenas uma cerimônia, é um renascimento espiritual que transforma nossa alma e nos prepara para uma vida de graça e salvação. Ele nos oferece a oportunidade de sermos filhos de Deus, de vivermos como parte de sua família e de experimentarmos a plenitude da graça santificante. Não é incrível como um simples ato pode ter um impacto tão profundo e eterno? Se este conteúdo te ajudou a compreender melhor o batismo, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo sobre os mistérios da fé católica. Curta e compartilhe este vídeo com quem precisa conhecer essa verdade transformadora. Juntos, podemos levar a luz de Cristo a mais pessoas. Que Deus te abençoe e te conduza sempre.